Bom, pessoal, agora a gente vai falar sobre as zonas dos Data Lakes, né? A gente precisa entender que quando a gente está trabalhando dentro do conceito de Big Data, a primeira coisa que a gente vai começar a mexer é o Data Lake. E o Data Lake, ele nada mais é do que um grande repositório de dados, né? Então ali dentro do Data Lake você vai ter qualquer tipo de dado ali dentro, né? Até porque ele é basicamente ele é um file system, então você pode ter dados estruturados, dados semi-estruturados e dados não estruturados, né? Então a gente está falando aí de arquivos que são delimitados por ponto e vírgula, né? Que é um CSV da vida. A gente está falando aí de arquivos que são semi-estruturados, né? Por exemplo, um XML, um JSON, ou até mesmo um arquivo de log. E você está falando de arquivos não estruturados, né? Que são arquivos binários mesmo, por exemplo, imagens, vídeos, áudio e coisas desse tipo. Tudo isso pode ser adicionado dentro de um Data Lake. Porém, quando a gente adiciona essas informações dentro do Data Lake, a gente quer que eles sejam usados da melhor maneira possível pela empresa, né? Então é onde a gente começa a segmentar os dados, né? Onde a gente começa a colocar ciclo de vida, onde a gente começa a colocar um rastreamento desses dados e onde a gente começa a fazer catálogo desses dados para que a gente possa disponibilizá-los para o usuário da maneira mais limpa e clara possível, né? Até porque se a gente está falando de um Data Lake, a gente está falando aí de milhares ou até milhões de dados ali dentro. E o usuário ele precisa ter a capacidade de localizar o que ele quer da maneira mais rápida e simples possível. E com isso, a gente precisa entender como fazer com que essa esteira seja prática para o usuário, né? Porque senão o usuário final ele não vai conseguir utilizar os dados da melhor maneira possível. Então a gente entra dentro desse conceito de zonas. O que são as zonas? São basicamente separações lógicas que faz com que o dado seja separado, né? E segmentado baseado em suas necessidades. Então a gente tem no primeiro momento, né, os nossos sources, né? O que são os nossos sources? É as nossas fontes, né, de onde esses dados vão vir. Então a gente pode ter arquivos que vêm de um banco de dados, né, que são arquivos texto normal, delimitados ou não delimitados. A gente tem arquivos de banco de dados, né, que podem ser aí importados para o nosso Data Lake. Nós temos extrações de ETL, né, que podem trazer diversos tipos de dados também. Nós temos aí dados no formato streaming, né, que são arquivos que chegam intensamente dentro do nosso ambiente. E a gente tem dados aí de APIs, né, e esses dados, como eu disse, podem ser estruturados, não estruturados ou semi-estruturados. E disso pode ser de diversas fontes, tá, gente? Pode ser de warehouses, pode ser de logs de aplicações, pode ser de serviços na cloud, pode ser de ODS, de OLTPs, ou seja, whatever. Não importa de onde os dados vão vir, você vai consegui-los colocar dentro do seu Data Lake. Aí é onde entra algumas separações, tá? Então a gente tem, no primeiro momento, as zonas de transição. Normalmente, as zonas de transições são zonas onde os dados eles vão chegando e de tempos em tempos eles vão sendo inseridos. Normalmente, streaming. Streaming, normalmente, ele é muito interessante de ser colocado dentro da zona de transição. Por quê? Porque você vai receber aquele dado vai chegar durante um determinado período de tempo, e depois que ele bater aquele tempo, ele é consolidado e entregue para a zona raw, aonde vai fazer as determinadas tratativas. Então, por exemplo, né, você tem lá um streaming, e você segmenta esse streaming para que ele consolide o dado de 5 em 5 minutos. Então o seu dado, ele está escrevendo intensamente lá no seu HDFS. Depois de 5 minutos, ele gera um arquivo e esse arquivo vai ser entregue na zona raw. Ou então você pode ter arquivos que chegam o tempo todo dentro do seu Data Lake. Os arquivos que chegam o tempo todo dentro do seu Data Lake, eles não podem ser considerados transientes. Por quê? Porque eles já vêm consolidados, eles já vêm arquivos fechados e prontos para serem usados. O que é diferente de um stream, né? O stream ele está escrevendo ali o tempo todo. Você só precisa definir um limite. Esse limite pode ser por tamanho de arquivo, pode ser por tempo. Tá? Então são duas formas de você definir o corte, né? Que é quando você para de gravar aquele streaming e disponibiliza ele para uma outra área, né? Quando eu falo para de gravar, é basicamente você faz um corte no arquivo. Você fala, opa, esse arquivo chegou aí a 1 milhão de registros, então ele vai ser consolidado e eu vou continuar escrevendo esse streaming aí em outro lugar. E isso basicamente é um diretório, tá? É basicamente um diretório que você define lá, diretório de transição,
põe lá um arquivo de streaming, né? Fala, os dados que estão chegando podem ser, por exemplo, do Twitter. Aí você coloca dentro desse diretório de transição um arquivo chamado Twitter e deixa ele escrevendo ali dentro. Aí depois de 5 minutos, você pega esse arquivo e joga ele para um outro diretório chamado raw. E a partir desse momento, o arquivo de transição ele é limpo e ele vai continuar escrevendo novamente, né, um outro arquivo, né, que normalmente você cria horários para isso, né, até porque você precisa ter um controle dos arquivos que chegaram, então você começa a criar aí um incremental. Bom, então como é que seria essas zonas de transição, tá? Então a zona de transição é aquilo que eu comentei, né? Os dados vão chegar o tempo todo, eles vão estar escrevendo ali naquele momento. A partir do momento que ele atinge um tamanho X, ele é colocado para dentro de um outro diretório, que a gente vai chamar de raw, e ele cria um incremental disso. Então ele gera números incrementais para você ter esse controle, né? Até porque você precisa saber exatamente de tempos em tempos como esse dado ele vai ser gerenciado. A partir do momento que ele chega na área de raw, ele vai ficar armazenado ali para sempre. Por que ele vai ficar armazenado ali para sempre? Porque ele vai ser utilizado para reconstruir o dado, caso lá no final do processo ele deu alguma falha ou ele precisa ser reavaliado. Vamos supor que no final do processo alguém vira para você e fala, olha, essa tabela aqui ela está incompleta, olha, veio algumas transformações aqui, vieram erradas. Você consegue reconstruí-la através da raw, tá? Quando a gente está falando de Data Lake, a gente está falando de ELT e não mais ETL. Por que ELT? Porque a gente vai extrair, vai carregar para dentro do Data Lake e depois sim a gente vai fazer as transformações, que é diferente do ETL normal. Então quando a gente joga ele para dentro da RAW, a gente já começa aí a fazer o rastreamento e o ciclo de vida desse dado. Então a gente já começa a definir alguns parâmetros, né, para a gente ter o controle de rastreamento dele. A partir desse momento que ela está na RAW, a gente vai jogar ela para a zona Trusted. Então na zona Trusted é onde você vai adicionar novas informações para enriquecer seu dado. A partir daí já começa a entrar segurança, já começa a entrar governança, já começa a ser um data lake mais democrático, né? Porque as pessoas já começam a acessar. A zona RAW, por padrão, somente os engenheiros de dados, né, tanto a transiente quanto a RAW, normalmente os engenheiros de dados que têm permissão de acessá-la. Por quê? Porque como ela ainda não oferece nenhum tipo de performance, né, porque normalmente ela vai estar em arquivo texto, ela ainda não vai ter passado por uma limpeza, ela não tem como oferecer nenhum valor para o usuário final. Então o usuário final não acessa essa área. Normalmente quem acessa essa área é só o engenheiro de dados, né, porque ele vai fazer os tratamentos. O cientista de dados, o ideal é que ele acesse sempre a zona Trusted para frente. Porém, nada impede dele acessar a zona RAW quando houver necessidade. Às vezes ele quer fazer um comparativo do que ele tem lá na Trusted com a zona RAW e ele quer fazer esse comparativo, então às vezes é interessante ele acessar. Mas na maioria das vezes, o ideal é que somente o engenheiro de dados tenha acesso ali, tá? Até porque aqueles dados que estão ali não podem ser modificados, porque ele representa a veracidade da informação. Imagina, eu recebo um dado, vou lá na zona RAW e vou lá e faço uma adição. Vou lá e adiciono um novo campo, vou lá removo um campo, ou então altero um determinado valor. Eu perco a veracidade daquela informação. Então eu não posso mexer no meu dado RAW. Eu posso mexer sim no meu Trusted. Lá na minha zona Trusted, né, que eu gosto de chamar de zona Stage, ela pode receber os enriquecimentos, pode receber as novas adições. A partir do momento que os cientistas de dados enxergam como montar os datamarts, aí sim eles jogam esses datamarts para as zonas refinadas. Então as zonas refinadas nada mais é do que os datamarts ou os strategic marts, que são nada mais nada menos do que um consolidado de informações que geram valor para o usuário. Então o cientista de dados ele pode ir lá pegar a tabela A, tabela B, tabela C, consolidar isso e gerar um datamart que vai ser usado para o usuário final. Vamos supor, a área financeira quer fazer quer ter um entendimento de como os clientes fazem os pagamentos dos boletos, né? Eles querem entender como é que funciona esse ciclo de vida do pagamento do cliente pagando o boleto. Então o cientista de dados ele pode consolidar lá a relação entre o cliente, o boleto e o histórico desse cliente, consolidar isso em um datamart e oferecer isso para o usuário final para que ele possa bater query simples.
Por que eu falo query simples? O usuário ele tem que fazer lá um select asterisco from, nome da tabela, e aquilo trazer tudo que ele precisa. O usuário final não tem que ficar fazendo vários inner joins e faz junção da tabela A com a tabela B. Não, ele não tem que fazer isso. Quem vai fazer isso para ele é o cientista de dados que vai modelar isso em datamarts. O usuário final ele tem que bater queries diretamente no conjunto de dados que ele precisa. Ele não precisa ficar fazendo inner join. Então essa é uma estratégia. Shooters.